oitavo ano. Hoje é a segunda aula de práticas educativas e eu sou a professora Valesca. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é cidade educadora, Curitiba como cidade educadora, cidades inteligentes e os objetivos do desenvolvimento sustentável, certo, gente? E para começar a nossa aula, nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo não é sobre Curitiba, certo? Vocês vão assistir e vão prestar bastante atenção para descobrir de que cidade brasileira esse vídeo está falando. Aí depois do vídeo a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Prestem bastante atenção. Você já deve ter ouvido falar que Santos é uma cidade educadora, mas sabe o que isso quer dizer? Significa que o município é parte de uma rede de 479 cidades de 36 países do mundo, cujo compromisso é usar a educação no sentido mais amplo da palavra. A ideia é usar o processo educativo para melhorar a vida das pessoas. Para ser aceito na rede, o membro tem que seguir uma carta de princípios, trabalhar a escola como espaço comunitário, incentivando a interação com pais e comunidade, trabalhar a cidade como espaço educador, estimulando as pessoas a aprenderem com a cidade, na cidade e com os que nela vivem, e ainda criar políticas públicas para uma sociedade igualitária, inclusiva e pacífica. Toda rede também deve compartilhar seus projetos. No nosso caso, o Santos da Gente foi o que ganhou destaque internacional. O projeto leva estudantes a pontos turísticos do município, promovendo cultura, lazer e inclusão. Mas são muitas as iniciativas que fazem de Santos uma das 14 cidades educadoras do Brasil. E em 2016, novos projetos vão engrossar essa lista. Então, voltamos e eu quero saber de vocês se vocês conseguiram descobrir que cidade era que estava no vídeo. Muito bem, quem disse Santos? Santos é uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade litorânea, certo? E lá eles resolveram também ser uma cidade educadora e fizeram boas práticas lá, assim como Curitiba. Vamos relembrar o que tem no vídeo, o que falou no vídeo. Primeiro que Santos elaborou uma carta de intenções. Nessa carta de intenções, os gestores, juntamente com a sua população, colocaram nela tudo o que era preciso para a cidade se tornar educadora. Então, eles colocaram o planejamento urbano, né, a mobilidade das pessoas, como as pessoas iam transitar em Santos, se as ruas estavam adequadas, se o transporte estava adequado, se as calçadas tinham acessibilidade, né? Além desse planejamento urbano, foi pensado na inclusão, né? Se todas as pessoas, inclusive as portadoras de deficiência, estavam fazendo o livre acesso em todos os locais, se tinha equidade, igualdade. Vocês sabiam que equidade não é a mesma coisa que igualdade? Igualdade é ter os mesmos direitos, então todos nós somos iguais perante a lei. Mas equidade é diferente. Quando nós falamos de equidade, nós estamos pensando numa coisa diferente, nós estamos pensando na necessidade que o outro tem, que é diferente. Quando falamos de equidade, falamos de necessidades pessoais que cada um tem e que a gente precisa fornecer, tá certo? Então, equidade não é o mesmo que igualdade. No finalzinho do vídeo,
Fala ali que a Secretaria de Saúde e de Turismo, né? E a Secretaria de Educação se envolveram num projeto e ganharam um prêmio. Exatamente, os alunos da EJA, que são os alunos do ensino de jovens e adultos, que estudam à noite, desenvolveram um projeto juntamente com o turismo e ganharam um prêmio. E isso faz o protagonismo. Então, nas cidades educadoras, os seus habitantes são protagonistas, ok? Agora vamos falar de Curitiba. Vamos ver o que Curitiba tem que é importante. Vamos ver. Acessibilidade. Então, acessibilidade é o direito das pessoas irem e virem, transitarem pela cidade da maneira como elas conseguem, independente se elas são cadeirantes, independente se elas têm alguma deficiência visual, certo? Esse é a acessibilidade. A cidade educadora tem que fazer isso. Vamos pro próximo. Cidadania para todos. A cidadania envolve os habitantes, envolve você, envolve a mim, todas as pessoas que fazem parte da cidade, ok? O que é isso? O que é cidadania? É a gente praticar os nossos direitos e os nossos deveres também. Respeito, responsabilidade social, respeitar os outros também, os espaços onde as pessoas estão. Isso é bem importante e não é o gestor da cidade que vai fazer isso. É a pessoa, é cada membro da sociedade, certo? Próximo passo é a mobilidade urbana. Mobilidade urbana, a gente está falando do transporte, a maneira como as pessoas andam pela cidade, como elas vão de um lugar a outro pela cidade. Curitiba já foi exemplo de transporte, de mobilidade urbana para outras cidades pelo mundo. Então, se a gente viajar pelo mundo, pode ser que a gente encontre em outras localidades estações tubo e ônibus assim, ó, como os ligeirões, os biarticulados, certo? Porque Curitiba já fez esse papel de ser modelo de transporte urbano, certo? Nós temos ali na imagem vários modais. Modais é o modelo como é o transporte. Pode ser o pedestre, pode ser a bicicleta, pode ser a bicicleta na ciclovia, pode ser o trem, pode ser o metrô. Em Curitiba nós não temos metrô, mas nós temos trem. Só que o trem não faz. Você já deve ter visto o trem por aí, né? O trem não anda com pessoas, só o trem de turismo, que leva para o litoral. O trem, aqui nas imediações de Curitiba, ele transporta carga. Tá certo? O próximo é a sustentabilidade. Vou contar uma outra coisa interessante sobre Curitiba. Vocês sabiam que Curitiba já foi chamada de cidade ecológica? Olha só que título legal. Pois é, cidade ecológica é bem legal, mas Curitiba já ultrapassou isso aí. É a mais do que cidade ecológica. Agora Curitiba é cidade sustentável. É o próximo passo, a sustentabilidade. O que é ser sustentável? Gente, não basta só eu separar o lixo. É muito legal saber separar o lixo, os resíduos. Mas é mais legal a gente pensar assim, ó. Será que eu posso reduzir a quantidade de coisas que eu compro? O montante de lixo que eu faço na minha casa? Repensar, reduzir, rever o meu consumo. Esse é o próximo passo, as boas escolhas, as escolhas sustentáveis. E isso a gente já está fazendo em Curitiba, certo? Então, sustentabilidade é um ponto bem importante, boas escolhas. Aqui, esse símbolozinho eu escolhi para mostrar os espaços educativos. Uma cidade educadora tem que ter espaços educativos que não são só os formais. Vocês devem conhecer os espaços formais de educação. Será que lembram? Faz tempo que vocês não vão para a escola, né? Então, a escola, as bibliotecas, os ICMEIs, os espaços formais, os faróis de saber, lembrei agora, são espaços formais de educação. Mas Curitiba se propõe a ter vários espaços que estão também não formais. Se você vai a um parque, por exemplo, você está indo num espaço não formal, porque vai ter informações lá sobre a cidade, vai ter informações sobre o parque, e isso faz parte de ser uma cidade educadora, certo? E por último, não menos importante, a cultura. Você sabe o que é cultura? Você lembra quando você estava indo para a escola? Agora na pandemia a gente não tem ido, mas você lembra quando você ia assistir uma peça de teatro dentro da sua escola? Teatro é cultura.
O circo, você já foi no circo? Circo também faz parte da cultura. O que é cultura? Cultura são as tradições, são os hábitos, a forma de falar. Você fala leite quente? Então, esse jeito, esse sotaque que a gente tem, bem curitibano, isso é coisa da cultura, é o hábito nosso, faz parte de quem a gente é. Uma cidade educadora deve fazer com que as pessoas conheçam os hábitos, conheçam as suas próprias características do seu povo, certo? E isso é bem importante. Vamos jogar? Vamos lá, prestem bastante atenção. Vamos falar de sustentabilidade e eu quero que vocês pensem comigo se é verdadeiro ou é falso o que eu vou falar. Vamos lá. Sustentabilidade tem a ver com boas escolhas? É verdadeiro ou é falso? Por exemplo, reduzir o consumo. Tem a ver com isso ou não? Verdadeiro ou falso? Pensem aí. Vamos ver a resposta, gente? Vamos ver se vocês acertaram. Então, sustentabilidade tem a ver com boas escolhas? Como, por exemplo, reduzir o meu consumo? Vamos ver? É verdadeiro! Quem acertou? Joia! Vamos para a próxima. Sobre espaços educadores. Eu quero ver se vocês conhecem esses espaços educadores. Pensem aí. Você sabe o que é isso? Você conhece esse espaço? Se lembra desse espaço? Faz quanto tempo que você não vai nesse espaço? E esse, você conhece? Vou dar uma dica, tá? Isso aqui é um teatro, tá? Se chama Ópera de Arame. Você conhece? É muito bonito. Se você não conhece, quando acabar a pandemia, vai lá, você vai gostar, tá? Sobre esses espaços aqui, eu quero que você pense se você conhece esses dois espaços, tá certo? E marque um X na sua televisão.
Vamos ver a resposta? Eu acho que vocês conhecem esses dois ambientes. O primeiro é a sala de aula, faz tempo que vocês não frequentam, porém devem lembrar como é. Conhece sim, né? E o segundo é a ópera de arame, que alguns de vocês devem conhecer, por isso que eu marquei, certo? Agora, gente, nós vamos ver o que é uma cidade inteligente, porque além de educadora, Curitiba também é inteligente, certo? Nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo, ele é bem curtinho, mas ele fala assim, qual é o primeiro passo, sabe, para a cidade se tornar inteligente? O que ela tem que pensar, o que os gestores da cidade têm que pensar para dar o primeiro passo para ser inteligente. Vamos assistir? Uma cidade de inteligência oferece aos seus habitantes a possibilidade de utilizar serviços públicos de qualidade, uma gestão de recursos eficiente, e para isso a gente precisa convencer os nossos gestores públicos de que é fundamental utilizar ciência na elaboração das políticas públicas e monitorar a execução das políticas públicas utilizando ferramentas científicas de alta qualidade. Só se a gente conseguir combinar a gestão pública com ciência, nós teremos realmente as cidades inteligentes do futuro. Então, como vocês viram no vídeo, que é bem curto e objetivo, ele fala que os gestores devem procurar a ciência e a tecnologia para iniciar os projetos de cidades inteligentes. Sem ciência e sem tecnologia, a gente não consegue fazer com que a cidade vá para esse caminho, certo? Agora, nós vamos assistir mais um vídeo. Esse vídeo é uma entrevista com vários jovens. Esses jovens falam como eles veem as cidades inteligentes, o que elas precisam ter para serem consideradas cidades inteligentes. Prestem bastante atenção, o vídeo é bem interessante, tá bom? Para mim, cidade inteligente é cidade que aproveita a inteligência das pessoas. Respeita e possibilita. É uma cidade onde as pessoas possam, a partir das diferenças, conviverem, se amarem, se respeitarem. Os mesmos direitos, os mesmos acessos. É quando você não consegue sentir necessariamente as coisas ruins da cidade. É aquela que olha para os seus moradores, tanto como indivíduos quanto como coletivo, e pensa em como resolver os problemas. Prazerosa de se viver naturalmente, é a cidade que naturalmente faz com que você queira passear nela, que você queira andar, que você queira viver. Independente de onde esteja, se na periferia ou na zona sul, ela funciona, ela está interligada. Uma cidade onde todas as pautas, todas as políticas estejam conectadas, como saúde, educação, mobilidade e direitos humanos. O que a gente vê, na verdade, é uma cidade que segue, às vezes, uma lógica comercial, ou de mercado, ou de fora, e não vê a vivência ou a singularidade de cada local ou de cada cultura, né? Para mim, quer dizer pensar nos sujeitos, nos cidadãos e nos territórios onde esses sujeitos estão desenvolvendo suas subjetividades e suas materialidades também. De uma maneira democrática e que a gente possa usar a tecnologia que a gente está hoje aqui desenvolvendo e pensando de uma forma absolutamente inclusiva. Tem que ter autonomia das pontas. E quando eu falo autonomia das pontas, eu quero dizer que os cidadãos eles têm que ter o controle dos dispositivos que estão colocados na cidade. Porque os softwares, os algoritmos e todas essas técnicas e esses aparelhos que estão tanto nas nossas vidas, eles não são neutros. As tecnologias, elas trazem estratégias, componentes econômicos, políticos, sociais, culturais, e se apropriar isso e apropriar dessas técnicas permite que você tenha mais capacidade e autonomia de lidar com o cenário contemporâneo, com os problemas do mundo contemporâneo e intervir no seu território, na sua comunidade, gerar inovação, gerar um mundo que você acha que faz mais sentido para a sua vida. Então, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram?
Então, o vídeo fala sobre as cidades inteligentes e o que elas querem resolver, que problemas elas buscam resolver. As pessoas falaram ali o que é importante para elas, certo? Então, é interessante vocês notarem que elas falam que essas cidades inteligentes querem que as pessoas fiquem nelas. Não querem que as pessoas saiam por aí, que viajem, que saiam. São cidades que buscam fazer com que os seus habitantes gostem de morar nelas. Viram isso? Várias pessoas falaram, cidades inteligentes apostam nos seus habitantes, querem que seus habitantes fiquem morando nelas, né? Respeitam a localidade, buscam a conectividade, né? A conexão entre as pessoas, que elas fiquem unidas, independente do local onde elas morem, né? Busca fazer reuniões, juntar as pessoas para que elas consigam decidir o que é melhor, né, em termos de saúde, o que está faltando nas questões de saúde, o que está faltando nas questões de educação, transporte, planejamento urbano. O interessante das cidades inteligentes é que elas buscam gestão participativa, que os habitantes possam participar ativamente das escolhas dos gestores, e isso é bem interessante. Vamos ver como Curitiba trabalha todas essas questões como cidade inteligente. Nós estávamos falando de um vídeo do que aquelas pessoas achavam importante. Agora vamos falar de Curitiba especificamente, ok? Prestem atenção. Então, como cidade inteligente, vamos ver. Primeiro, empreender. Então, o que significa esta palavra? Significa desenvolvimento de novas empresas, as empresas, iniciativa fiscal dessas empresas para que haja economicamente. Nessa pandemia isso foi muito importante. Curitiba incentivou bastante porque muitas pessoas foram mandadas embora. Existem espaços em Curitiba que são gratuitos. Esses espaços montam-se startups. Esta palavra em inglês, startup, significa o começo, está começando alguma coisa, tá? Então, esses espaços são espaços de crescimento de empresas. Então, empreendedorismo é criação de empresas. Nessas empresas as pessoas vão, trocam ideias, procuram inovar, né? Elas podem criar aplicativos para o celular, elas podem criar várias coisas dentro dessas startups, certo? Outra coisa importante na cidade inteligente é o sustentável. Mantemos a sustentabilidade, isso não pode sair do foco. Boas escolhas sustentáveis. Aquilo que falamos na cidade educadora mantém, tá? Boas escolhas sempre. Temos a conexão. Quando falamos de conexão, não estamos falando de internet aqui. Estamos falando de conectividade, da proximidade das pessoas, as relações estarem cada vez mais próximas, certo? Então, independente de onde você mora, a proximidade com os gestores da cidade tem que acontecer de alguma forma, tá? Seja por aplicativo, seja por associação de moradores. Essa é a ideia da conexão, da conectividade. Cidades inteligentes fazem com que isso aconteça. Então, independente de você morar pertinho da prefeitura, no centro da cidade, ou de você morar lá longe, bem longe, um bairro bem afastado do centro de Curitiba, você vai ter essa conectividade, você vai ter acesso a todo o planejamento urbano da cidade, a tudo que está acontecendo na cidade, tá certo? Inovação. A inovação é quando nós entramos aqui no Vale do Pinhão. O Vale do Pinhão acontece junto com a startup. Esse Vale do Pinhão aqui, ó, tá vendo o símbolozinho que bonitinho? Esse Vale do Pinhão, o que que é? É uma iniciativa da prefeitura, criando espaços para que as pessoas consigam se reunir, empresários, pessoas que não são empresárias, trocando ideias. Existem vários espaços em Curitiba que são chamados de coworkings, são espaços de trabalho, coworking, de trabalho, para as pessoas trabalharem. E lá elas podem trocar ideias, ter reuniões sobre vários assuntos, tá? E lá elas trocam ideias e fazem a inovação, tá bom? Vamos ver aqui. Uma forma de proximidade e conexão. Curitiba App. Esse aplicativo existe há algum tempo e ele serve para... É um exemplo só, sabe? Seu pai ou sua mãe pode ser que já tenha no seu celular. É um aplicativo de serviços de Curitiba. Lá você tem vários serviços. Você precisa, por exemplo, uma poda de árvore. Você entra nesse aplicativo e você pede à prefeitura e ela faz.
Temos esse outro aplicativo, Saúde Já. Esse já é mais antigo. Esse dá acesso às consultas. Na pandemia ele não está funcionando, tá? Mas ele já funcionou e era bastante utilizado. Provavelmente seu pai e sua mãe devem ter no celular. E o Vale do Pinhão, que eu tinha comentado com vocês, que é o espaço de desenvolvimento de novas ideias, de inovação, como eu tinha falado aqui para vocês, certo? Agora eu vou comentar uma coisa que é para vocês, só para vocês saberem, a título de curiosidade. Existe nos Estados Unidos um lugar chamado Vale do Silício. Vale do Pinhão, Vale do Silício, parecido, né? Então, esse Vale do Silício também tem muitas startups, é conhecido no mundo inteiro por gerar muita riqueza, inovação, ciência e tecnologia. Tem uma universidade lá que se chama Stanford, que é super requisitada, muito reconhecida, tem muita gente inteligente lá, tá? E lá tem muitas empresas também que começaram assim, ó, bem pequenininhas e hoje são grandes empresas. Certo? Bora continuar. E chegamos nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para a cidade ser educadora inteligente, ela tem que seguir aquela cartinha. Curitiba também tem uma carta de intenções. E nessa carta de intenções, as ODS estão contempladas. O que são ODS? As ODS são objetivos, metas a serem alcançadas até 2030, que foram elaboradas há muito, assim, não é muito tempo, elas foram elaboradas lá por 2013, terminadas em 2015, elas foram feitas por diversos países, então foi uma colaboração mundial, vários países trabalharam nela e decidiram que, poxa, não dá para viver com o mundo do jeito que está, então nós vamos trabalhar para diminuir a fome, pobreza. Que mais? O meio ambiente. Vamos melhorar essa preservação de meio ambiente que não está boa e vamos caminhar para a paz e prosperidade das pessoas. É isso que contempla esses 17 objetivos, certo? Basicamente é isso. Eu falei rapidamente, assim, mais ou menos 5 termos, mas e trabalho. Não pode esquecer do trabalho. Trabalho digno entra lá na prosperidade das pessoas. Tá? Trabalho digno também consta aqui nas ODS. Tá? Esses são os principais objetivos, assim, são as metas dentro dessas metas maiores. Tá? E existem mais 169 pequenas metas que estão embutidas aí dentro, que os países devem tentar alcançar até 2030. Significa que todos conseguirão? Não sei, mas todos devem buscar tentar conseguir, tá certo? Então vamos ver um vídeo agora, nós vamos ver um vídeo, esse vídeo é da ONU, certo? E ele é um vídeo curto assim, mas ele fala basicamente como que da onde surgiu a ideia de montar esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Prestem bastante atenção porque ele é bem lúdico. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo?
Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem, ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Então, o que vocês acharam do vídeo? É um desenho, né? Bem bacana, bem lúdico. Então, ali de maneira bem simples, a ONU coloca pra gente o que eles observaram ao longo do tempo, né? Sabe o que significa a ONU? Acho que eu não falei, né? Organização das Nações Unidas, certo? Então, o que eles observaram para fazer esse vídeo? Que do jeito que as coisas estavam, a gente estava caminhando pro fim, né? Ia acabar a preservação, ia acabar, as pessoas iam morrer de fome e a gente não ia acabar bem. Aí, esses objetivos do desenvolvimento sustentável vieram para a gente repensar, né? Então, a primeira coisa é uma reflexão, né? Para a gente repensar como nós estamos lidando com o nosso próximo, né? Com as pessoas à nossa volta, como nós estamos lidando com a natureza, né? Como que nós estamos tratando o nosso planeta, certo? Para a gente rever todas essas ações, as nossas atitudes, e que pode ser melhorado, que muita coisa pode ser melhorada, você não acha? Ao longo das nossas aulas, nós vamos trabalhar essas ODS, certo? Esses objetivos vão ser trabalhados nas aulas e hoje eu separei 2 objetivos para a gente trabalhar, tá certo? Com 2 exemplos bem legais de projetos que foram desenvolvidos aqui em Curitiba. Prestem bastante atenção. O primeiro projeto que foi ganhador de boas práticas é o prêmio do SESI, é o projeto Ponto Futuro, que esse projeto foi o seguinte: 2 empresas multinacionais aqui de Curitiba viram que vários jovens tinham sido mandados embora, estavam desempregados, e para preparar eles, como eles estavam jovens ainda, né, estão jovens ainda, resolveram prepará-los para o mercado do trabalho. Então, nessas startups, mas não era exatamente uma startup, uma sala desses coworkings, eles colocaram esses jovens para aprender a fazer currículo, para mandar para as empresas, aprender a digitar, aprender a se portar durante uma entrevista, certo? E a aprender, se eles tivessem interesse em aprender alguma coisa, algum ofício, eles poderiam aprender também, certo? Então, esse foi um projeto que estava alinhado com o 8º objetivo do desenvolvimento sustentável, que é trabalho digno para todos. Promover crescimento, né? Crescimento individual da pessoa, certo? E é economicamente sustentável, né? Porque a gente está ajudando os jovens ali a entrarem no mercado do trabalho. Quer dizer, eles foram mandados embora por causa da pandemia e o projeto está ajudando a recolocá-los no mercado de trabalho. Isso isso faz parte dos objetivos, certo? O próximo projeto é aqui nosso, é da Prefeitura, é do Vale do Pinhão, que é o ecossistema de inovação contra a Covid. Esse projeto também ganhou prêmio, certo? E nesse projeto do Vale do Pinhão, ele trabalhou, o que aconteceu aí? Como as pessoas também tiveram problemas com a pandemia, estão vendo ali, ó, contra a Covid-19.
Então, o que aconteceu? Muitas empresas fecharam, bares, restaurantes, empresas e outras empresas começaram a pegar essas pessoas para trabalhar, entendem? Então, o que aconteceu? O que o Vale do Pinhão facilitou? Como as pessoas trocaram informações ali dentro, uma conversou com a outra, inovações foram feitas, as pessoas começaram a conversar mais dentro do Vale do Pinhão, né, uma trocando ideia com a outra, desenvolvendo novos softwares, que são programas de computador, né, novos aplicativos, né, tanto para buscar comida, para trazer comida, para levar móveis, buscar móveis, empresas pequenas, empresas um pouquinho maiores, e daí as pessoas foram recolocadas no mercado de trabalho. Por isso que este projeto também ganhou um prêmio de boas práticas, certo? E daí eles também a gente pode classificar esse projeto dentro do 9º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que fala de inovação, alia a indústria, a infraestrutura, fomenta a inovação, como eu tinha falado, e uma atitude resiliente. O que é uma atitude resiliente? Quando a gente pensa em se adaptar. Puxa vida, perdi meu emprego por causa da pandemia, vou sentar e chorar. Isso não vai resolver. Mas o que eu posso fazer? Posso melhorar, posso conhecer novas formas de trabalho, né? Posso trabalhar sim com um aplicativo de celular, posso ver outra forma de pensar, de trabalhar, e daí nós temos aí novas formas de ver o mundo, certo? E isso é inovação e faz parte da nossa cidade. Pensem bem, estamos numa cidade inteligente e propôs isso dentro do Vale do Pinhão. Muito legal, né, gente? Bem, agora passamos para o próximo. Agora, para finalizar, o último vídeo da aula de hoje. Esse vídeo seria assim, a cidade em transição, é diferente da nossa. Certo? Isso aqui é uma outra pegada. Cidade em transição, ela é um pouquinho menor do que Curitiba, é o próximo passo, digamos assim. É uma cidade que está pensando além do que é possível fazer, do que nós já estamos fazendo. Prestem bastante atenção, a fala dela é muito legal, sabe? Das coisas que eles estão fazendo e do desapego, sabe? Não ter tanto apego a minhas coisas. Pensem nisso, assistam o vídeo que vocês vão ver. Cidades em Transição é um movimento incrível de comunidades que se unem, pessoas que se unem nos seus bairros, nos seus territórios, para sonhar e recriar um mundo que todo mundo quer ver acontecer. Então é um movimento de base, onde simples assim você se junta com a sua comunidade, você olha para as questões do seu bairro, do seu território e você faz então um planejamento junto com essas pessoas de como é que você vai transformar a sua comunidade numa comunidade mais forte, mais unida, conectada, com uma pegada menor, com uma vida simples, feliz. Então é um movimento que está em mais de 50 países, gerando alegria e fortalecendo a comunidade. E quais são as técnicas, as ferramentas que vocês usam para alcançar esse estágio de cidade feliz e sustentável? O movimento é um movimento que cuida muito das relações dos grupos, né? Porque se você sabe se relacionar, você consegue sentar junto com as pessoas. É um movimento que presta muita atenção no equilíbrio, de usar os recursos que você tem, aonde você está, de não exagerar na utilização dos recursos, criando uma pegada mais sustentável. É um movimento de visão positiva, ninguém se junta para reclamar, a gente junta para descobrir o que é que a gente vai fazer junto, o que a gente vai criar para transformar a nossa cidade, nossa rua, nosso bairro, no bairro mais alegre, mais feliz, mais conectado. A gente tem uma série, a gente presta atenção, né? Cabeça, coração e mão, esse equilíbrio, né? A gente usa os melhores recursos, a gente presta atenção nas relações e a gente sempre vai para ação. É um movimento que vai para ação, um movimento forte, bacana, bonito. É incrível. Uhum. E tem algum exemplo assim no mundo que é um grande exemplo de uma cidade que fez essa transição através dessa metodologia? Olha, a primeira cidade em transição
ou na verdade a segunda, porque acho que a primeira foi Kinsey, onde o movimento começa a borbulhar, é a cidade de Totnes, no sudoeste da Inglaterra, em Devon, que é uma cidade onde mora a equipe que fundou, que criou o movimento. É uma cidade incrível que tem ações em vários setores, desde a economia local, agora eles estão comprando terra para construir casas para a comunidade, para que isso não vá para a especulação imobiliária, para que eles consigam segurar a terra para as pessoas da cidade. Eles têm um evento maravilhoso de empreendedorismo e da comunidade apoiar os seus empreendedores locais. Então você chega lá com, por exemplo, eu quero aumentar a minha padaria, eu quero que a minha padaria tenha trigo local, então eu estou precisando de apoio da população. As pessoas botam dinheiro para fortalecer aquele produtor local. Então, assim, é um movimento lindo de fortalecimento de comunidade, principalmente muito focado também na economia, de você, em conjunto, você ter pequenas empresas de geração de energia solar, ou seja, é um universo de possibilidades para você fortalecer sua comunidade de se unir. É o futuro do empreendedorismo aí, né? É o futuro. E é um movimento muito em cima da nova economia, que a palavra-chave dessa nova economia é a confiança, né? Onde as pessoas compartilham as coisas, onde as pessoas sentam juntos, ou seja, só o fato de você pegar seu dinheiro e investir no seu vizinho, né? Você está fazendo um investimento ali do seu lado, seu vizinho está ali, se você fortalecer ele, você, fortalece toda a cidade, toda a comunidade. Então acho que é isso. Obrigado, Isabela. Imagina, pode perguntar que eu adoro falar. Falo muito. Então, e que vocês viram lá no vídeo, gostaram? E esse vídeo fala da transformação de uma comunidade, né? Então eles pensaram lá, não é uma comunidade muito grande, não dá para comparar com uma cidade, né, tamanho de Curitiba, mas é uma comunidade que fez pequenas alterações no seu dia a dia, nas relações, né, na conexão um com o outro ali. Então o que eles fizeram de alteração? Eles conseguiram reduzir a pegada ecológica, nós vamos falar disso numa aula, tá? Eles conseguiram rever algumas coisas da comunidade entre si, o relacionamento entre eles, né? Inclusive na questão financeira, né? De um ajudar o outro. E as transformações foram muito importantes para aquela comunidade, e eles estão levando essas pequenas transformações para outros locais que estão necessitando dessas transformações, certo? Eles estão buscando uma vida mais simples. Talvez não seja assim uma proposta para Curitiba, mas foi legal para aquela comunidade e é interessante a gente saber que pode acontecer, tá certo? Então, vamos lá? Vamos ver lá. Nós vimos as cidades educadoras e as suas boas práticas, acessibilidade, planejamento urbano, os modais que tem em Curitiba, que mais? Os espaços educativos que estão em todos os lugares, certo? Vimos as cidades inteligentes com as suas soluções inovadoras, os espaços de coworking, de trabalho coletivo, soluções que envolvem ciência, tecnologia, certo? O que mais que nós temos para a aula de hoje? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são metas a serem alcançadas até 2030. Nós estamos no meio do caminho e estamos trabalhando para que isso aconteça, certo? São 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o que eu proponho para vocês me mostrarem na outra aula, na próxima que a gente tiver, é o seguinte: faz de conta que você agora é um membro da ONU, tá bom? E você vai elaborar o 18º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Você vai pensar naquilo que você gostaria que fosse proposto para que o mundo fizesse em prol das pessoas, da natureza, tá certo? Então agora use a sua criatividade, pegue uma folha de papel e faça lá o 18º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável e me mostra na próxima aula, ok? A gente se vê. Tchau, gente!